Walderson de Souza, sexta-feira. Oi, minha amiga, sexta-feira e a gente está aqui hoje para falar de um assunto que interessa muito a você, o coração, tanto ele aqui, o físico, mas também esse lado mais sentimental. Boas dicas você vai saber. Hoje o mundo ficou meio que artificial, né? A gente não se alimenta de coisas mais naturais, né, Valder, como antigamente. Assista agora A Força do Agro com Joyce Mafezoli. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela Revista Oeste, canais parceiros, A Força do Agro, é o melhor do Brasil, é o Brasil que dá certo. Ricos em fibras e antioxidantes, conheça alguns alimentos que são bons para a saúde do coração. Walderson de Souza, sexta-feira. Oi, minha amiga, sexta-feira e a gente está aqui hoje para falar de um assunto que interessa muito a você, o coração, tanto ele aqui, o físico, mas também esse lado mais sentimental. Boas dicas você vai saber. É isso aí, o nosso querido amigo, Dr. Augusto Godinho, cardiologista. É sempre um prazer recebê-lo, doutor. Oi, Joyce, o prazer é todo meu. Eu estava com saudade de vir aqui compartilhar esse espaço com você, com o mestre Walderson aqui, né? E com seus ouvintes. Então, de repente, a gente está aqui para crescer ainda mais, porque sextou, né? Então isso é muito bom. E sextou com muita informação. Nós vamos falar de alguns alimentos como a maçã, a linhaça e a uva roxa, que são ótimas opções para serem incluídas aí em uma dieta saudável para melhorar a circulação do sangue, equilibrar o nível de colesterol e prevenir aí o surgimento de doenças cardíacas. Doutor, como que esses alimentos aí, maçã, uva roxa, depois a gente vai falar da diferença da uva roxa com a verde, e a linhaça, como eles ajudam a equilibrar o nível de colesterol no sangue e prevenir doenças? Joyce, primeiro eles têm em comum que eles têm muita fibra, né? Tem fibra e tem também muito substâncias antioxidantes, quer dizer, que combatem os radicais livres. Então isso por si só tem uma reações anti-inflamatórias e ajuda a diminuir o que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL colesterol, né? No caso da linhaça, até a linhaça tem também gordura importante, que é o ômega 3, ômega 6, que também promovem a queda do LDL colesterol, né? Então, por conta disso tudo, a gente sabe que o LDL colesterol é aquele que predispõe à formação de placas nas artérias, diminuindo a parte circulatória em várias regiões do corpo. Então, esses três elementos, eles agem muito bem, diminuindo esses riscos cardiovasculares. Quando a gente fala colesterol, triglicerídeos, dificilmente encontrar alguém hoje que não tenha, né, alguma dessas doenças aí e são, não acho que não é doença, são desequilíbrios, mas que provocam doenças e principalmente doenças do coração, né? É verdade, sabe por quê, Joyce? Hoje o mundo ficou meio que artificial, né? A gente não se alimenta de coisas mais naturais, né, Valder, como antigamente. Então tem muita alimento processado, refinado. Então isso tudo acaba contribuindo para você não ter uma alimentação tão saudável assim. O triglicérides, por exemplo, é um tipo de gordura que ele vem advindo da alimentação de carboidrato, principalmente de farináceos, né? Aí dependendo de cada pessoa, se a pessoa tem uma condição de absorver bem aquilo e processar, beleza. Mas tem pessoas que não têm essa condição, então precisa diminuir a quantidade de carboidrato, né? Ô Walderson, nós já falamos aqui, mas a informação interessante nunca é demais. Qual que é a origem da maçã? Ásia Central, Joyce. Aquela região onde tem o Cazaquistão, que tem enfim, o Cáucaso, e dali se ramificou por toda a Europa. A maçã é muito interessante porque ela é muito antiga. A gente tem registros de que 2000 anos antes, né, do nosso período, já havia uma plantação regular de maçã. E ficou tão impregnado, acho que na mentalidade humana,
que até hoje a maçã está muito associada com o amor, está muito associada com o coração, está muito associada com uma boa qualidade de vida. Pena que a maçã não é tão fácil assim de você ter. Precisa ter um clima mais temperado. Por isso que aqui no Brasil é só ali no sul, sudeste, Santa Catarina, sul do Paraná, tal, que as macieiras florescem e prosperam. Mas, de certo modo, a maçã tem uma origem tão antiga quanto o homem. Não é à toa que lá na Bíblia, quando fala do jardim do Éden e o fruto proibido, mesmo que a gente não queira, a gente associa com a maçã. Nós estamos falando da linhaça, maçã, uva, que já vamos falar, alimentos que são bons para o coração, e existe uma infinidade de alimentos, mas quais os principais, doutor, que nós devemos evitar? Bom, Joyce, o que a gente deve evitar, principalmente, são as gorduras saturadas e trans. Essas gorduras saturadas e trans, elas vêm principalmente, você encontra nas carnes gordas, nas frituras, nos alimentos com laticínio integral, em fast food, né? Então, é onde você vê mais esse tipo de gordura, que são a que predispõem à formação do LDL e colesterol. Então, deve-se evitar o consumo exagerado desse tipo. Claro que toda alimentação, né, Jorge, tem que ser equilibrada. Você fazer uma alimentação equilibrada não é que você não possa comer outra coisa, os embutidos também. Embutido também tem LDL e colesterol, né? Você pega uma salsicha, salame e tal. Então, tudo que você fizer balanceado não vai te fazer mal. O problema é quando você exagera só nisso. E outra, quando você não... A vida é muito maior, quer dizer, você tem outras coisas também. Você tem a parte de exercício, você tem a parte mental, então é tudo um complexo, né? Mas do ponto de vista alimentar, se você conseguir evitar a gordura animal, principalmente, vai te ajudar bastante. O que pode ser útil também pode fazer mal. Por exemplo, a carne. A carne é saudável, mas a carne magra. E a gordura animal, por exemplo, a banha é saudável, mas aquela gordurinha que a gente gosta tanto na carne, né, faz um mal. Mas não exagera, só não exagerar, né, doutor? Não exagerar, né? Agora, Walderson, você estava falando da maçã, que é antiga, mas a linhaça tem registros aí que datam de 9.000 anos antes de Cristo. Sim, minha amiga, sim, isso é a coisa mais incrível. O que é a linhaça? A linhaça nada mais é do que a semente do linho. E toda a antiguidade humana conhecia o linho, tanto como uma espécie de alimento pela semente de linhaça, que podia depois fazer pão, fazer uma série mingau, uma série de alimentos derivados da semente do linho, mas principalmente por causa do linho tecido, né, que sempre esteve presente. Então, as múmias egípcias são envoltas em linho. Nós temos registros não só de pinturas, de esculturas, que datam de uma coisa muito antiga. Mesmo agora, estão descobrindo na Turquia restos de uma civilização que aconteceu há mais ou menos 12.000 anos antes de Cristo. E o que é mais incrível, nesses painéis de pedra esculpidos, tem o quê? Representação da semente do linho e do processamento da linhaça. Então é algo que acompanha a humanidade há muito tempo e faz um bem imenso para a saúde, Joyce. Exatamente, doutor, o senhor bem disse, né, que além aí do consumo de alimentos saudáveis, porque tudo é um conjunto, não é nada sozinho. Atividade física, exercício é fundamental, né, para a saúde do coração. Olha, Joyce, a gente tem que pensar o seguinte: você precisa ter qualidade de vida. E a qualidade de vida, você tem que ver em vários aspectos. O aspecto físico, o aspecto psicoemocional, de estresse também. Então, você tem que tentar evitar o que a gente chama de fatores de risco. Se você tiver, por exemplo, uma boa alimentação saudável, você consegue combater só com alimentação saudável obesidade, a questão do colesterol, a questão do diabetes, que você consegue controlar melhor, né? Aí, se você junta com isso exercícios físicos regulares, pelo menos a gente preconiza de 4 a 5 vezes por semana, isso já vai dar um up também do ponto de vista físico. A parte emocional também,
Estava até conversando com as meninas aqui, que vão na academia cedo, 6 horas da manhã, 6h30, libera endorfina, a pessoa fica mais animada, o dia fica melhor. Estresse, ansiedade, quem não sofre hoje em dia, coisa né? mais Eu acho normal. só quem está lá no meio da roça, lá no meio dos animais, e mesmo assim, com certeza tem algum sintoma. Não sei, Joyce, eu acho que atualmente é a grande característica do ser humano no século XXI. E isso não estou falando só aqui do Brasil, não, estou falando do mundo todo. Por quê? Nós somos pressionados, somos levados a sentir esse estresse, sentir toda essa pressão, como se fosse uma pressão da civilização. Isso é terrível, pensando bem. É verdade, é a pressão que a gente sofre, né? A gente vive para o outro, o que o outro diz, o que o outro vai pensar. Joyce, você é obrigado, entre aspas, a estar disponível 24 horas por dia. Você com redes sociais, alguém te passa um WhatsApp, fica vendo, será que já ficou azulzinho? Ele leu? Olha, não leu ainda. Ele leu e não me respondeu. Mas que coisa. Então fica aquela pressão. E eu tenho reparado também, Joyce, que isso tem afetado demais os jovens. Eu tenho visto adolescentes de 14, 15 anos, 16 anos tomando ansiolítico. E não são poucos. E não é que a formação familiar não é uma formação boa. Esse mundo digital também tem influenciado de tal forma esses jovens que eles não conseguem segurar a onda. Então, os mais velhos ainda conseguem segurar um pouquinho mais, mas os jovens não. Ele se sente obrigado a acertar tudo. Ele tem N opções que a gente não tinha lá atrás, então ele se sente obrigado a acertar a opção. Ele não permite o erro. Ele não tem paciência. Então a gente tem reparado muito isso nesse mundo atual, você falou bem, século XXI, mundo digital, redes sociais, está tudo meio complicado, por isso que a gente precisa se proteger. Para você se proteger, você tem que ter qualidade de vida e pensar em tudo. Não adianta a gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, calma. Vamos ver o que é importante mesmo para nós. Às vezes você só tem esse aspecto de importância quando você sofre alguma coisa, quando você está meio do outro lado. Aí que você percebe quanta coisa você deu bola, você achava que era importante e que não tem importância nenhuma. É verdade. Essa é a verdade. É verdade. E isso faz a gente perder o tempo, né? Daí vem esse processo de alimentação não tão adequado. Por quê? Fast food, comida rápida. Sim. Porque você não pode perder tempo, mas você perde o quê? O mais importante, que é a qualidade de vida e sua saúde. Olá, eu estou em Lisboa, na Avenida da Liberdade, para falar da Revista Oeste. A Avenida da Liberdade é uma das mais belas da Europa, a começar pelo nome. E a Revista Oeste tem tudo a ver com liberdade. Também é uma avenida para a liberdade. Não recebe dinheiro de governo, não aceita, portanto é independente. Faz análises factuais do agro, da política, da economia, da tecnologia. É uma grande fonte de informação e de conhecimento. Por isso, eu estou convidando você a agora clicar aí embaixo e assinar a Revista Oeste. Ô Walderson, tem uns banhos aí para fortalecer a saúde do coração? Tem, Joyce, tem. Eu acho que tem banho para tudo. O mais importante é você tomar banho, não ficar fedido, porque o banho tem um fator, vamos dizer, sanitário extremamente importante. O nosso corpo precisa disso. Mas você pode fazer um banho, por exemplo, com canela. Põe lá os pauzinhos de canela, isso é muito bom para o coração. Banho com aveia, não é que você vai fazer um mingau e passar mingau de aveia no corpo. Mas você colocando um pouquinho de flocos de aveia na água, isso também vai te dar uma melhoria na saúde cardíaca. Agora, é claro que isso tudo depende de você. Não é que o banho vai resolver sua vida. Você que vai ter que resolver sua vida. O banho só vai te auxiliar. Ô doutor, já que nós estamos falando que o pode, que não pode, que pode fazer bem, pode fazer mal, estava vendo um estudo esses dias sobre o energético, como os jovens estão tomando muito energético e tendo problemas ou até morrendo, porque também não é proibido, mas está na dosagem, está no exagero. Mas é verdade, Joyce. Se vendeu a ideia, se vende a ideia que o energético vai resolver tudo,
que a pessoa vai ter um up na parte física, na parte mental, etc, etc. E eu já vi casos de jovens com energético, que vai aí cafeína, vai um montão de coisa, que vai em excesso, com um problema de arritmia cardíaca, inclusive com um exame de teste ergométrico alterado, aí você vai ver, ele estava tomando energético. Então, também é uma panaceia dessa forma, não é assim que funciona. Você vai tomar um energético, por exemplo, o cara vai fazer uma competição, ele quer tomar alguma coisinha para dar um up antes, beleza, mas tudo com equilíbrio. Não é aquele negócio, vou dar um energético. E vai energético mesmo. E hoje em dia vai energético com tudo, viu? Sim. Tem muitos drinks que são feitos com energético. Sim, exatamente. E é aí que mora o perigo. Exatamente. O Valdo, a saúde do coração é fundamental, né, pra gente, pra nossa vida. Agora, o lado para a saúde física, mas o lado emocional também é importante e pode afetar a saúde física. Curar um coração partido é difícil. Muito difícil. Hoje eu ainda estava lembrando até de uma música dos Bee Gees que falava como curar um coração quebrado, né? How you break a broken heart, you mend a broken heart. Por quê? Porque o coração partido é muito doloroso, você sente uma dor no peito, é uma coisa muito difícil mesmo. Tem umas tradições antigas da Europa que falam que magias feitas com maçã, pega uma maçã, corta no meio, põe ali um bilhetinho com o nome da pessoa, aquele pedido, aí você junta as duas partes, amarra uma fitinha vermelha, deixa uns 3 dias, dizem que funciona muito bem. Eu nunca fiz, mas isso nada impede de você fazer. Eu não vou dizer que eu nunca tive o meu coração quebrado, claro que já tive. Curei de outras formas, mas essa simpatia antiga europeia você pode fazer. E quem sabe você remenda aí esse seu coração, porque olha, a gente precisa ter saúde dos dois lados, física, biológica, mas também espiritual e emocional, porque senão, se a emoção não está boa, minha amiga, meu amigo, você vai ficar doente do mesmo jeito. Nossa cabeça, nosso guia, se a gente acreditar, o que a gente faz com fé. Com certeza. Doutor, chocolate é um gosto universal, dificilmente a gente encontra alguém que não gosta de chocolate. Agora, tem uma diferença entre o comum e o amargo? Dizem que o amargo ele é melhor para a saúde, é a melhor escolha mesmo? É verdade. Bom, primeiro precisa ver qual é o gosto de cada um, né? Porque não tem quem não gosta de chocolate, né? E às vezes a gente não gosta muito do amargo, né? Às vezes você quer sentir mais o doce dos outros chocolates. Mas existe uma diferença grande, Joyce. Você imagina o seguinte, o chocolate amargo, ele tem 70% de cacau, tá? Enquanto o outro, o chocolate normal, tem de 25% a 30% de cacau. E o cacau, o que ele tem? Ele tem mais fibra, ele tem antioxidantes fortes, ou seja, ele te protege mais, ele tem menos caloria, menos gordura. Então, na verdade, assim, obviamente, é mais interessante do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista da saúde, a gente alimentar com o chocolate amargo, que é esse que tem 70% de cacau. Mas é aquela situação, né? Tudo que você fizer moderadamente e juntando com as outras coisas não vai te fazer tão mal, mas de fato você tem razão. O chocolate amargo seria, vamos dizer, o indicado, né? Para você ter uma saúde cardiovascular melhor. Ô Valdo, se é verdade que existiu uma crença de que o cacau era o alimento dos deuses e trazia proteção espiritual e física? Sim, Joyce. Todas as culturas andinas, olha, isso vai do sul da Argentina até o México, todas elas faziam uso do cacau, já era uma coisa conhecida muito tempo antes dos europeus descobrirem, entre aspas, a América. Só que era um alimento reservado, apenas os imperadores, o Inca, a família dele, a alta aristocracia tinha acesso. Por quê? Porque era um alimento que, além de trazer um bem-estar físico, era como se fosse algo que podia fazer uma ligação entre o céu e a terra. Não era o chocolate do jeito como nós conhecemos, era uma beberagem que era feita com sementes de cacau, com outras ervas, com pimentas, com algumas folhas. Então aquela panaceia ali, achocolatada, dizia que servia para fazer essa ligação terra-céu. Eu nunca fui inca, então não posso dizer nada disso. Mas, por um outro lado,
Talvez seja aí o motivo que tanta gente gosta de cacau, de chocolate e que faz um bem. Quando a gente está meio depressivo, meio chateadinho, meio para baixo, olha, um chocolatinho chega muito bem na hora certa e dá um up na vida da gente, né, doutor? Com certeza. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Eu gosto até mais do amargo do que do doce. Mas agora tem muito amargo misturado com um pouquinho de doce, então ajuda bastante, ajuda bastante. Continua sendo o alimento dos deuses, né? Com certeza, com certeza. Um bom chocolate é dos deuses mesmo. Ô, doutor, o açaí, apesar de ser calórico, ele é também uma boa opção para a saúde do coração, né? Você sabe que Joyce, engraçado. E o açaí, ele realmente é muito usado, principalmente como, vamos dizer, um energético natural, principalmente para a galera que vai fazer exercício antes, tem uma competição. Então, aquele açaí, ele dá um up mesmo do ponto de vista calórico. Mas ele tem uma coisa interessante também. Ele tem o ômega 6 na estrutura dele, que ajuda a queimar o LDL colesterol e aumentar o colesterol bom. Que interessante, mais um conhecimento que a gente recebe da Amazônia brasileira, né? Porque os povos originários lá da Amazônia brasileira usam o açaí já há muitos séculos. E o que é mais interessante, aqui no Ocidente atualmente a gente usa mais o açaí no aspecto doce. Mas na Amazônia, ali na região do Pará, onde eles colhem mesmo, o açaí é salgado. Você come com pedaços de peixe, com camarão. E olha, não é que combina, fica bem interessante. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode e vai transformar, Kátia. A Vitagold inovou mais uma vez e apresenta o Vitais 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitais 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitais 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitagold tem agora o Vitais 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitagold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitais 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Agora, doutor, a uva roxa e a verde, elas são diferentes, têm benefícios diferentes. Inclusive, quando a gente fala em uva, vinho, é a roxa que é considerada melhor para o coração, né? É verdade. Ela é, obviamente, um pouco mais doce, ela é um pouco mais calórica, mas ela tem antioxidante que a verde já não tem nessa quantidade. Então, do ponto de vista de proteção cardiovascular, a uva roxa ela protege mais. Quando a uva verde ela tem vitamina K, vitamina A, que é muito bom também, mas ela não tem a quantidade de antioxidantes que tem a uva roxa. Por isso que quando se fala nisso, a roxa ou mesmo a preta se fala também dessa forma, ela tem um fator de proteção maior para a parte cardiovascular do que a uva verde.
E quando a gente fala em antioxidante, vários alimentos, né, são antioxidantes. No outro dia aprendemos aqui, né, Valderson? Foi. Que oxidante é o envelhecimento da célula. Então, antioxidante, né, contra o envelhecimento da célula. Eu acho que é uma forma que todo mundo consegue entender. E se a gente preserva a célula, né, doutor? Sim. A gente tem uma saúde e uma vida mais longeva. E você tem que pensar, Joyce, de uma forma geral. Ele não protege a célula do coração só. Ele protege como um todo. Então, todo o sistema celular nosso, quer seja do coração, do cérebro, do fígado, de tudo, esses alimentos antioxidantes, eles combatem quem? Os radicais livres, que são os que levam ao envelhecimento, inclusive de pele, e todos os órgãos. Então, quando você fala em antioxidante, você está falando em substâncias que vão te proteger, vão protelar problemas, vão protelar envelhecimento. Né? Então, veja, como o Walter fala, olha a nossa natureza aqui, como ela é rica em elementos antioxidantes que nos protegem. Então, vamos embarcar nessa mais. Por que tanta coisa só refinada, que a gente fica, aquela coisa? Vamos nessas frutas, vamos nesses alimentos, nessas sementes. Olha quanta coisa boa que você tem apresentado aqui, né, Joyce? Que faz bem para o nosso organismo. E às vezes aí por preços irrisórios, né? Nem valor, né? Mas interessante, doutor, só que surgiu uma coisa aqui. Então, o vinho tinto é melhor que o vinho branco? Olha, o vinho tinto é preconizado, inclusive, ele pode aumentar um pouquinho o HDL colesterol. Opa! O vinho tinto é excelente. Você sabia? Eu vou te contar uma curiosidade. Eu tinha uma tia, Joyce Walter, que faleceu com 101 anos, uma descendente de italiana. E ela tomava aquele vinhozinho de São Roque, ela botava meu primo ia buscar uns galões lá em São Roque, todo santo dia essa moça tomava um cálicezinho de vinho no café da manhã, olha só, no almoço e no jantar. Aí, às vezes, eu ia comer na casa dela e estava muito calor, né? Eu queria tomar alguma coisa mais gelada. Ela pegava uma soda, limonada, mas colocava um pouquinho do vinho também. Olha, ela foi até o 101. Olha só. E ela respeitava, né? O cálicezinho, sempre, né? Aquilo não podia faltar nunca. Ô, Walderson, a uva, seja verde, seja roxa, tem algum significado no mundo espiritual? Muito, Joyce, muito. Se você for pensar bem, quase todas as religiões, principalmente as religiões chamadas judaico-cristã, considera a uva extremamente importante porque ela representa proteção, ela representa prosperidade, ela traz coragem e a coisa mais incrível, a uva está diretamente relacionada com as bênçãos de Deus, tanto é que na Bíblia, na Torá, quer dizer, em todos os registros sagrados, é colocado que as bênçãos divinas estão diretamente ligadas à produção da uva, porque a uva é fruto do trabalho do homem. Quem planta, quem tem videira, quem planta uva, sabe muito bem do que eu estou falando. Não é apenas você plantar e deixar a coisa ali crescer, não. Tem todo um trabalho, um investimento. Então é uma relação direta, em termos simbólicos, entre o homem e o céu, e a divindade. Doutor, o coração é um órgão importante, todos são importantes, mas às vezes tem algum problema de pulmão, afeta o coração, tem outros problemas nos órgãos próximos aí que podem prejudicar o coração, mas uma dúvida que a gente sempre tem, o que para por último, o que é considerado morreu, é o coração ou o cérebro? Bom, aí é uma pergunta difícil, porque ela é complexa. Se você imaginar o seguinte, o cérebro é que comanda todo o organismo, tá? O coração ele pode parar, sim, antes, tá? Mas se você conseguir, obviamente, vamos supor, estamos aqui hipoteticamente pensando numa parada cardíaca, por uma arritmia ou um infarto, né? Se essa pessoa que sofrer isso, ela for rapidamente houver um atendimento de primeiros socorros, em que você massageia o coração e você faz a respiração boca a boca para dar oxigênio. Por quê? Porque o cérebro, em princípio, ele não tolera mais que 4 ou 5 minutos sem oxigênio. Porque 4 ou 5 minutos que ele ficou sem oxigênio, ele pode ter lesões irreversíveis.
Então, mesmo que você amanhã consiga, através de ventilação mecânica, aparelhos, drogas vasoativas, manter o coração batendo por algum tempo, se o cérebro sofreu mais do que esse tempo, em minutos, você não vai, mesmo que amanhã ele volte, ele vai ter lesões irreversíveis. Agora, quando você tem o caso de morte cerebral, ou seja, foi diagnosticado que o cérebro não está mais funcionando, como é que você faz isso? Você tem sinais clínicos, que um sinal chama midríase bilateral, aqui nos olhos. Mas normalmente o diagnóstico preciso seria com eletroencefalograma. Quando você vê que não existe atividade no cérebro, não adianta você ficar com máquina, porque o coração, como os outros órgãos, ele vai parar. Porque ele não tem... Quem toma conta de tudo é o cérebro, que manda todos os estímulos nervosos para tudo. Então a morte cerebral é o final. A morte cerebral é o final. A partir daí, você não tem mais o que fazer. Mas aí precisa fazer bem o diagnóstico realmente que houve isso. Porque existem casos, Joyce, que às vezes a pessoa não tem a morte cerebral. Ela teve um sofrimento, mas aquilo conseguiu, com drogas, tal, reverter, foi tanto, a pessoa ficou um tempo, até ficou mais tempo lá, e de repente a pessoa acorda. Fala, puxa, mas o que aconteceu? Né? Ressuscitou? Não, ele não teve morte cerebral. Ele teve algum sofrimento que depois vai se ver se esse sofrimento levou a alguma lesão ou não, porque vai depender da área do cérebro que foi afetada. Como Deus é perfeito, né? Porque o cérebro é o órgão mais importante, só que ele depende do coração para funcionar, porque 4 minutos já causa, né, problemas irreversíveis. O coração depende de outros órgãos para funcionar. Para cestar com chave de ouro, qual é o significado do coração na Bíblia? A fonte da vida. É onde mora o sentido da vida. Então você tem que cuidar bem do teu coração para a tua vida ter sentido, para você entender por que você veio para este planeta, neste momento, para gozar de todos esses benefícios que a natureza, que o agro permite a gente. E é isso, por isso que o nosso coração, né, se a gente não está bem com o coração, seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente, a fonte seca, a fonte seca. E a gente não pode deixar a fonte secar. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre. É uma alegria recebê-lo. Joyce, eu que agradeço. Eu sempre que eu venho aqui, estou sempre aprendendo com vocês. Eu, com a nossa enciclopédia aqui, estou sempre aprendendo com vocês. Teu programa tão sensacional. E eu sei que seus ouvintes são diferenciadíssimos. Então, é para eles que a gente fala alguma coisa que, com certeza, eles vão assimilar bastante coisa, né, Valdes? Falou bem, o nosso público aqui é muito seleto, é um público especial. Val... Muito obrigado pela amizade, doutor Augusto. E é sempre uma alegria estar aqui com você, sextando com qualidade. O público tem qualidade e a gente colabora com isso. É isso, o doutor falou, né, que ele sempre aprende. A vida é um grande aprendizado. Quando a gente não tiver mais nada para aprender, não faz sentido estar aqui. Um excelente final de semana para você e até segunda-feira.